Alô vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você, eu com vocês e vocês comigo sempre. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua preferência de estar com a gente aqui nesse momento. Hoje o nosso estúdio está cheio de boas pessoas, cheio de boas ideias e cheio de boas histórias envolventes, histórias que servem de exemplo para várias pessoas. Estamos recebendo aqui hoje, podemos dizer assim, o escritor, o fotógrafo Haroldo Maia. É um prazer, a gente já estava querendo recebê-lo aqui mais tempo. Haroldo, antes de você se apresentar, eu quero passar para o pessoal alguns caminhos para que vocês possam estar nos assistindo. Nós estamos no YouTube, www.tvvocê.com.br. Estamos ao vivo e a cores no Instagram, TV Você Catalão. E ainda temos, ou não temos, né, hoje, o QR Code. Nós vamos depois disponibilizar o QR Code para vocês. Enfim, tem vários caminhos para que vocês possam estar nos assistindo. E também estamos com duas convidadas especialíssimas, que é a Marise de Paula. Ela é neuropsicopedagoga. Acertei? Sim. E depois nós vamos conversar. Não vou nem te mostrar a imagem por enquanto para dar um suspense. E a Mariana Souza, que é um design. Haroldo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Gostaria das suas palavras iniciais aí, fique à vontade. Bom, o prazer é todo meu. É uma satisfação enorme fazer parte, né, desse programa, estar aqui com vocês. Quer dizer, eu sou fotógrafo. Sim. 17 anos na fotografia, sou especializado em retrato feminino, né? Eu tenho um olhar sobre a feminilidade, né, com base na autoimagem, né? Trabalhar essa autoimagem da mulher é algo que eu busquei aprimorar ao longo dos anos da minha carreira de fotógrafo. Sim. Né? Hoje eu atuo em Catalão, já tem esse tempo que eu estou atuando em Catalão. Hoje basicamente trabalho dentro de estúdio, né? Eu tenho meu estúdio e a cada dia aprimorando para que cada vez mais a fotografia alcance e toque com sensibilidade a beleza feminina. Muito bom, Haroldo. O tema é instigante, o tema envolvente e é um tema também que abrange várias pessoas que às vezes nem tem a noção, não tem nem o conhecimento. Nós vamos estar falando do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e você também está lançando um e-book, né? Sim. Um livro que tem o título Espelhos da Alma. Sim. Então é uma história impressionante, muito envolvente, muito interessante, e você trouxe duas convidadas aqui, a Marise e a Mariana, para estar relatando para a gente as suas experiências, porque você focou na mãe de crianças com espectro autista, tentando resgatar alguma coisa que foi sendo esquecida nesse processo longo, às vezes doloroso, às vezes incompreendido, né, por muitos, e a mulher às vezes deixa de se cuidar, deixa de se amar. Não vou deixar de se amar, mas deixa de focar um pouco na sua vida para focar na vida do seu filho, que merece e necessita de uma atenção especial. Seria isso? Exatamente. O Espelhos da Alma surgiu de uma experiência pessoal, primeiramente, né? Sim. Quando eu descobri que eu sou autista. Sim. E isso já tem cerca de 2 anos e meio. E a minha convivência com uma criança não verbal
E olhando toda aquela dinâmica dessa criança, essa convivência, né, que eu tive, e eu olhei todo o esforço daquela mãe. O quanto ela tem que se anular para ver o filho ter qualidade de vida. Sim. As buscas, as rotinas dela, toda a questão das terapias, todo o conceito que envolve a família. E eu vi o quanto essas mulheres são fortes, são resilientes, elas têm uma estrutura que é invejável. E muitas das vezes esquecidas pela família, julgadas pela família, pela sociedade, porque impõe uma carga muito grande. Ser mãe por si só já é uma tarefa, né, que envolve muitas coisas. Muito. E quando essa mulher tem o diagnóstico do filho ou da filha, eu costumo dizer que existe o antes e depois do diagnóstico. Sim. Essa mulher, ela é uma antes e depois ela passa a ser outra, porque quando ela tem o diagnóstico, a vida dela deixa de ser para ela e passa a ser para o filho. E aí sim começa uma jornada que não tem fim. É verdade. Não há cura, não é doença o autismo. Né? O autismo não é uma doença, então não há cura. Sim. Então ela vai iniciar aquela jornada. Tem um tratamento, né? Mas não tem Tem terapias, tem tratamento, tem formas, né? Tem várias formas de amenizar e tudo, de ter um convívio, né? social. E como a desinformação da sociedade é muito grande com relação à questão do TEA, sim, isso pesa muito. Isso certeza. Traz um peso muito grande. Então, essa mãe, e aqui eu estou falando da mãe, ela se vê numa dinâmica muito extenuante. É muito extenuante. E o emocional dessa mãe, por exemplo, uma criança não verbal, nos seus 10, 12, 14, 15, 16 anos, e essa mãe nunca ter ouvido desse filho ou dessa filha dizer: mãe, eu te amo. Ela nunca ouviu essa frase. Verdade. Então ela tem graus, né? Tem os graus. Então tudo isso é muito doloroso para a mãe. E é onde a mulher se perde. É onde ela passa a não mais se olhar com o mesmo brilho, com o mesmo entusiasmo, porque o cansaço, a rotina, as cobranças e o preconceito que hoje, velado, mas existe. Sempre existiu, né? Sempre existiu, né? Então isso afeta de uma forma muito profunda a sensibilidade da mulher. Então ela passa a se anular. Ela já não procura mais um salão de beleza. Ela já não procura mais um convívio social. Sair. Como é que eu levo meu filho? Se ele tem uma crise? Sim. Então essa mãe, ela começa a se anular. E se isolar, né? Se isolar, e isso afeta a feminilidade, a mulher. E quando isso acontece, ela se perde aí. O entusiasmo acaba. E quando esse entusiasmo acaba... Ela fica dividida ali entre o filho e a sua vida, e aí ela prefere dedicar mais para o filho, né? Ela se doa completamente. Naturalmente. Bom, nós estamos aqui também com a Marise e com a Mariana, como já citei. Marise, obrigado pela sua presença. Estamos felizes aqui com vocês, com a gente aqui. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco dessa sua experiência, como foi que existiu essa aproximação. Conte-nos um pouco de tudo isso. Sim, é uma alegria estar no programa, né, falar sobre esse tema tão sensível, né, e participar do Espelhos da Alma. Ele está sendo, né, uma experiência muito boa no sentido de pensar, né, a minha vida hoje a partir de uma nova perspectiva. Sim. Né? Eu tive o diagnóstico do meu filho com 4 anos. 4 anos. E desde então, né, eu esqueci da minha saúde, né, eu foquei a minha vida nele, né, no trabalho. Eu sou professora na Universidade Estadual, no Ipameri,
Pires do Rio, no curso de pedagogia. Então, assim, era o trabalho, era ele e eu mesma fui ficando, né, em segundo plano. Então, quando eu fui convidada a participar desse projeto, eu achei um projeto incrível no sentido, assim, da sensibilidade em olhar para a mãe, né? Eu nunca tinha presenciado um projeto como esse, porque você não vê, né, ações voltadas para a mãe. Não. Na maioria dos casos, as pessoas estão focadas na criança. É verdade. Né? Então, quando eu soube do projeto e comecei a participar, né, eu achei muito interessante essa ideia, né, de finalmente alguém lembrar que essa mãe, que normalmente é o esteio, né, eu tenho a felicidade de ter meu companheiro, meu esposo, né, que divide as questões comigo, familiares, mas tem muitas mães que não têm, né? O abandono de mães autistas são e também tem a mãe solo que tem que puxar para si toda essa responsabilidade. E o abandono, né? É muito comum que pais abandonem depois do diagnóstico. Então você vê situações de vida muito difíceis, né? Que mães chegam ao extremo de atentar contra a própria vida. Então, assim, a gente vê que é um tema muito sensível, muito necessário, né? E eu me senti também valorizada por estar nesse grupo, né? Por estar no meio, né? Que faz parte dessa valorização dessa mãe. Legal. Mariana, gostaria de te agradecer também sua presença aqui e gostaria de saber de você o seguinte: como foi que você ficou sabendo desse projeto? O que te chamou a atenção? Por que você ficou assim interessado em participar disso? Você foi convidado, você ficou sabendo? Como é que foi o processo? Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. E esse projeto, ele veio através de uma amiga, que também faz parte desse projeto. Ela falou para mim: Mariana, tem um fotógrafo, Haroldo, que é um amigo dela, né? Sim. E agora nosso amiga, e falou: entra lá, manda mensagem para ele tá fazendo um projeto para as mães, né? Para resgatar a mulher. Até então ele ainda não tinha me explicado, né, sobre. Então entrei em contato com ele me ligou e ali a gente entrou no ligação. Aí onde ele perguntou: Mariana, me conta a sua história, né? Fale um pouco de você. E ali a gente começou a conversar e foi quando ele fez o convite: eu quero você no meu projeto. E foi assim que a gente se conheceu. Que legal. E conta um pouco do seu filho. Meu filho, o nome dele é João Paulo, ele tem 4 anos hoje e ele é não verbal. Sim. Autista não verbal. E eu comecei a perceber os primeiros sinais do autismo dele quando ele tinha 2 anos de idade. Porque até os 2 anos de idade ele falava, ele dava tchau, ele mandava beijo. E aos 2 anos, normal de uma criança. E aos 2 anos de idade, ele parou. Ele já não dava mais tchau, ele não olhava quando a gente chamava. E foi ali onde a gente teve uma preocupação, eu e meu esposo, né? Sim. E aí eu falei pra ele: eu acho que o nosso filho tem alguma coisa. Eu só não sei dizer o que é, mas ele tem. E aí vem a família também, né? Que, mas é normal, a criança, cada um tem seu tempo. Tímido, retraído. A filha de fulano também foi assim. Então, a gente meio que quer se apegar um pouco a isso, mas no fundo eu sabia que não era. Então foi onde a gente foi atrás de um especialista, né? Até o próprio pediatra dele falou pra mim que ele não tinha nada, mas o coração de mãe não se engana, né? Realmente. E eu falei: mas mesmo que você fale que ele não tem nada, eu quero um encaminhamento para procurar um profissional, para que o profissional especialista me fale se ele realmente tem ou não. Porque não é normal uma criança saber fazer as coisas e de repente parar de fazer. Né? Então a gente foi atrás e foi um processo muito longo, porque a gente demorou quase 1 ano para conseguir esse laudo dele. Então a gente colocou ele em terapias antes mesmo de receber o laudo. Ele já fazia acompanhamento com fono, porque ele parou de falar. Então ele aí começou com psicólogos também. E aos 3 anos de idade a gente conseguiu o laudo dele. E aí ele foi diagnosticado com autismo não verbal nível 2. Olha só, e você teve alguma ajuda institucional, uma ajuda governamental para esse seu não tratamento, para o diagnóstico? Eu tentei por um tempo. Porque é oneroso, não é? Isso.
Eu tentei porque, apesar da gente ter o plano de saúde, ainda assim é muito caro as coparticipações. Sim. Quem tem um plano de saúde que precisa de um tratamento contínuo sabe como fica muito caro. Então, só meu marido está trabalhando no momento, né? Porque eu precisei parar de trabalhar para cuidar do meu filho. E então eu tentei a procura do governo, só que na época que eu comecei a tentar, aqui em Catalão não tinha nenhum neuropediatra, porque ele precisava fazer esse acompanhamento com o neuropediatra. E aqui também eles não disponibilizava fono, nem TO, nem psicopedagogia, que é o que ele precisa, né? Então eu não tive. E tipo assim, eu fiquei muito tempo esperando me chamar. Então a gente ficou muitos meses na fila para poder me ligar e falar: Mariana, você consegue vir aqui? Sim. Aí a gente passou por uma psicóloga, mas não tinha o que fazer, porque não tem profissional que trabalhe com as crianças, né? Na área do governo, na área da saúde, do SUS, não tem. Então a gente teve que optar pelo plano de saúde, mesmo que ficasse muito caro. A gente teve que abrir mão. Você não tinha outro caminho? Não tinha. Então a gente teve que abrir mão de algumas horas de terapia dele, porque ele precisava fazer 30 horas semanais. E a gente coloca ele para fazer 15, que é o que a gente consegue pagar. Sim. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. Maris, você que é mais da área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, uma criança dessa, você pega um laudo, a providência seria o quê? Levar para uma escola que ele está estudando e também procurar um tratamento. Como é que funciona isso? Sim. No Brasil, você só consegue o acompanhamento escolar e o tratamento médico quando você tem o laudo. Então mesmo então assim, o que os psiquiatras fazem? Muitas pessoas criticam, né, os neuropediatras, dizendo que eles dão o laudo às vezes rápido, né? Mas por que hoje em dia, na época do diagnóstico do meu filho não foi rápido, nem o da Mariana, né? Sim. Mas hoje em dia é um pouco mais rápido, porque mesmo que você não feche o diagnóstico da criança, sem o laudo ela não tem acompanhante escolar, sem o laudo ela não tem direito aos tratamentos, o plano de saúde não cobre sem o laudo, né? Então quando a criança sai do consultório do neuro, né, e vai dar encaminhamento aos tratamentos, então normalmente se faz hoje terapia ABA, que é uma terapia mais conceituada em relação a crianças com transtorno do espectro autista. Sim. Né? E essa ABA é multidisciplinar. Então, quando a criança tem atraso de fala, que é um dos elementos importantes para o diagnóstico, ela vai ser acompanhada pela fono, né? Ela vai ser acompanhada pela terapeuta ocupacional, por psicólogo, por psicopedagoga. Então, assim, é um conjunto de profissionais que vão trabalhar com o desenvolvimento dessa criança, Sim. numa perspectiva comportamental, né? Então, quando você consegue inserir a criança nesse processo, todas as pessoas que trabalham com ela têm que trabalhar em conjunto para que funcione. Então, a escola tem que dialogar com a clínica. De esforço, sim, né? sim. A escola tem que dialogar com a clínica, a família tem a sua participação, por quê? Porque não é só na clínica que o desenvolvimento acontece, a maior parte dele é em casa, é o estímulo familiar. Então ele está algumas horas na clínica, algumas horas na escola, mas quem está mais tempo com ele são os pais. Né? E é nesse processo que o pai e a mãe precisam ser formados. É nesse processo que os pais precisam de acompanhamento psicológico para estarem bem, para estimular essa criança. E isso tudo é muito oneroso, né? O que a criança autista precisa, que é essa base que ela precisa, é uma questão bastante onerosa. Então, o que os pais fazem? Eles abrem mão do próprio tratamento em benefício da criança. E aí aquela cadeia que deveria estar sólida, ela não fica. Porque os pais estão adoecidos, principalmente a mãe, que, como eu comentei, né, é a maior cuidadora dessa criança. E aí entra o senhor Haroldo Maia, com essa sensibilidade, com essa visão, nesse foco, porque ninguém vê, ninguém observa a mãe, vê o problema do autista ali, vamos tentar resolver, vamos procurar o tratamento, vamos atrás do laudo, vamos amenizar um pouco a situação, mas o foco é a criança, né? É a criança. É a criança. E a mãe, ela, por mais que ela se esforce para manter aquela vida normal que ela tinha, ela não consegue mais, não é, Haroldo? Exatamente. Ela não consegue mais, principalmente na parte assim, de autoestima,
de vaidade, de se cuidar, porque toma muito tempo, né? Eu acho que os cuidados, a atenção para uma criança com espectro autista, ele é constante, é desde o momento que você acorda até no momento de você dormir. É na alimentação, é no banho, é no dia a dia, é no levar a criança para a escola, é no buscar, enfim. É uma logística doida, né? Assim, é pirante, porque você tem que estar muito ligado ali e acaba que a mulher se esquece um pouco dela, né? Essa muda bastante nesse sentido. E aí entra o Haroldo Maia com esse seu olhar um pouco mais sensível. Vamos tentar, né, resgatar um pouco essa mulher que está ali sofrida no seu dia a dia, esquecendo um pouco de si, né? Verdade. Como eu já trabalho há um bom tempo na fotografia, visando isso, o olhar sobre a feminilidade. Sim. Eu costumo dizer que meu olhar é sem julgamento. Deve ser. Então, quando a mulher chega no ensaio fotográfico, ela tem algumas situações. Às vezes ela está com peso, às vezes ela está com uma mancha, às vezes ela tem um problema familiar, ela tem alguma situação que está afetando ela emocionalmente. Sim. Então, através da fotografia, a gente consegue perceber coisas que ela não está percebendo. Ela Às vezes, ela não está vendo que ela tem um determinado gesto, que ela faz algum determinado gesto com as mãos, com o olhar. É uma característica dela que passa despercebido por ela. Sim. Então é onde eu entro com o meu olhar e mostro, olha como você é. Você é bonita. Você tem essa característica aqui que te torna singular, que te torna interessante, que te torna atraente. E com essa experiência, para esse projeto, que é um projeto autoral, eu lancei meu olhar sobre essa mãe. Mas eu não quis falar da mãe. O Espelhos da Alma não é para falar da mãe de uma criança autista, mas da mulher que está lá dentro e que dia a dia vem construindo uma história. E essa história, silenciosa às vezes, porque muitas não sempre falam, é silenciosa, né? Muitas elas não se expõem, às vezes por medo, por insegurança, às vezes pelo próprio cansaço da rotina. Então eu decidi que faria algo para mostrar que essa mãe, ela tem brilho, ela tem beleza, ela tem charme, ela tem elementos que a tornam única. E isso precisa ser visto primeiro por ela. Então, mostrar a ela que ela pode se dar esse momento. Então, quando eu desenvolvi o projeto, eu fui montar ele e eu fui atrás de pessoas que pudessem estar comigo. Eu falei, olha, eu tenho essa proposta para esse grupo de mulheres específicas. Nós não vamos falar de autismo. Sim. Nós não vamos trabalhar o foco não seria isso. O foco é a mulher. Como é que foi, Haroldo, esse processo de escolha? Você procurou saber quem que te ajudou nisso, quem colaborou com você para que você descobrisse essas mulheres? A princípio foi a minha experiência com uma criança, como eu falei no início. E a vivência da mãe, como Sim. ela se comportava. E aí eu comecei a envolver mais, né, em grupos, comecei a participar mais ativamente, sempre olhando quem cuida dessas mães. Quem está cuidando delas? Eu vi que ninguém cuida. Não tem nenhuma dinâmica para a mãe. É sempre focado na criança, sempre a criança. E essas mães, muitas das vezes, elas estão tão cansadas de ouvir. Elas já são calejadas de ouvir isso tudo, mas trazer para ela se olhar, ela se ver. Eu busquei ajuda, né, no sentido de apresentar o projeto. Eu falei com uma pessoa que é muito ligada, a Tatiane Curado. Sim. Ela foi a pessoa primeira a conhecer. Fez esse elo. Ela foi a primeira a conhecer, porque ela está ligada a uma associação, né, que cuida. Sim. Né, associação, não sei se pode falar. Claro. A Amateia. Pode ficar à vontade. Está ligada à Amateia, e Sim. a Amateia que faz um trabalho incrível, mas focado nas crianças, né? O que seria a Amateia? Associação de Pais e Mães de Crianças Autistas de Catalão. De Catalão.
E tem também a MMA, que é uma ONG, né? É uma ONG que visa também fazer, chama MMA, o nome dela? Ana Lúcia, né? A Ana Lúcia que também trabalha, né, com relação às mães. E a Tatiane foi... Eu apresentei o projeto para ela e falaram, fantástico. Fantástico. Legal. Eu falei, mas eu preciso de você, porque você tem mais facilidade, você está mais presente com elas. Sim, e para convencer as mães, Sim. eu acredito que deve ter tido muita resistência. Sim, tivemos Não, eu prefiro não, eu quero ficar Tivemos algumas mais quietinha na minha, e eu acho que é por aí, não é? E quando ela falou, e ela foi corpo a corpo, mas a gente tinha um prazo. Fez um convite de individualizar. Olha, infelizmente eu dei muitas mães, não vai dar para ouvir todas. Uhum. Então faz um convite, faz um vídeo, grava esse convite e aí você coloca lá no grupo. E eu falei, mas olha, eu não quero envolver entidade, porque é um projeto autoral, eu não quero que envolva mecanismos externos, para não ter problemas, né? É uma coisa mais leve, né? Mais livre, né? De Faça, muita burocracia. Faça e coloque lá. Eu estou avalizando você para fazer e colocar lá. E foi onde eu gravei um vídeo fazendo o convite, explicando o que era. Mas para isso eu precisava ouvir cada uma delas. Quem aceitasse o convite precisava contar a história. Sim. A história de vida dela. Não só a história, mas como ela se encontra nesse momento. Como você está se vendo nesse momento. Legal. E quais são as emoções que você está tendo nesse momento da sua vida. Você está se cuidando, você está praticando alguma atividade, alguns falaram, tem 10 anos que eu não sei o que é entrar dentro de um salão de beleza. Né? Olha, eu já não dou muita importância para o espelho, eu não me maqueio mais, eu não faço um penteado mais, eu não tenho vida social. Então essas histórias foram chegando e algumas são muito impactantes. Os desafios são muito grandes da própria estrutura da mulher. Então, quando eu selecionei elas, aí nós marcamos, né, um domingo, né, para fazer uma live. Legal. A gente fez uma reunião online para me apresentar, porque eu não conhecia pessoalmente. Ela foi cliente do meu estúdio. Quando ela estava grávida. Legal. Mas eu não me lembrava. Passa tanta gente, né? E eu não me lembrava. E então, foi onde eu me apresentei e a gente pôde conversar e começar a organizar. E aí eu fui atrás de outras pessoas. Eu chamei uma cabeleireira, a Mayara. Ela falou, não quero nem saber, já estou dentro. Estou no projeto. Ela que eu expliquei para ela, eu estou dentro. E aí eu falei, olha, eu preciso de maquiadora. Ela, deixa comigo. Foi onde ela trouxe a Rangel, mais uma outra menina, Jennifer, para cuidar delas. Então nós fizemos, e a Rose entrou com a logística. A Rose entrou com a logística. A Rose foi o meu apoio emocional. Foi uma pessoa que me falou, olha, vamos fazer, vai ser assim. E ela entrou com a logística, buscar, levar. Ela fez todo esse trabalho. Então, e eu entrei com o meu estúdio. Como eu disse, nós paramos uma semana de tudo e colocar salão, maquiadora e estúdio. E aí, sim, colocar essas mulheres em movimento. Elas se mostrando. E eu deixei muito livre para elas. Eu quero a sua expressão. Sim. Eu quero a sua expressão. Aqui você está livre. Algumas dançaram, outras... Mas retraídas? Umas... E não, retraídas não. Elas chegaram... Se lançaram. Chegaram de uma forma assim. É mesmo, que beleza. De se olharem, de se verem, de ter aquele momento lá no salão. Sim. De ser trabalhada, de ser cuidada por profissionais que tiveram um carinho muito grande. Então isso para mim foi uma experiência muito impactante. Imagina. E a gente olhar, vendo as fotos e vendo o desenvolvimento do ensaio, cada ensaio ele teve uma força. De olhar para cada uma delas, o antes da história e depois da fotografia, e ver o brilho, ver a alegria, ver a leveza, ver esse entusiasmo que hoje a gente vê nessas imagens, nessas fotos que a gente realizou. Isso para mim não tem preço.
Inclusive nós temos aqui, Haroldo, algumas fotos, se você permite a gente estar mostrando, né, Gabi? Nós selecionamos algumas fotos do seu trabalho. Olha só, com autorização, gente. É necessário que se diga que todas essas fotos foram autorizadas. Sim. Se você quiser ir comentando, pode ficar à vontade também. Essa aí foi uma das experiências mais fortes de ver a força dessa. Ela está mostrando, nessa foto ela está mostrando a força, né? Força, porque Porque a história dela além do TEA, ainda tem outras coisas. Está lá no Instagram a história dela, a complexidade que é a vida dela. E que foi, durante muito tempo, e ela mostrar essa expressão, porque teve um momento que cada uma ia mostrar a sua expressão. Algo uma expressão de firmeza, né? E ela escolheu essa determinação, né? Para mostrar que ela é forte. E de fato ela é muito forte. Dá para ver que é assim. Pode passar, Gabi. Olha, também. Ela também, gente. Um pouco mais. Fantástico. Mais leve, mais tranquilo. Esse olhar sereno, esse olhar de completude que ela quis apresentar, né, de poder se ver, né, e para mim foi também um momento que a gente chorou bastante, porque isso aí foi lá no seu estúdio? Lá no estúdio. Os ensaios foram realizados todos em estúdio. A Bárbara tem uma história que esse olhar meigo, ela tem um olhar meigo, essa leveza dela, alegre, né? Uma pessoa. E tem tudo pra. Tinha tudo pra explodir, né? Tudo pra explodir. A história dela é forte, muito forte. E olha esse olhar, essa coisa meiga, essa coisa de graça, isso pra mim é muito surpreendente. Você foi muito feliz nessa foto aí, porque ela tem uma luminosidade incrível. Você valorizou muito a pessoa e fez o fundo preto, né? Todas são fundo preto. Para valorizar muito a Os detalhes, todas descalças. Todas elas estão descalças. Para mostrar a caminhada. Para mostrar a jornada dessa mulher. A jornada dela são descritíveis na foto. Eita! Essa eu vou deixar pra ela. Eita! Força. Essa ficou boa, essa foto, hein? Essa também. Coisa da expressão. Parabéns, viu, Mariana? Você ficou bem bonita aí, bem uma foto de muita personalidade. Assim, estou pronto para enfrentar o mundo. Pode vir as dificuldades. Quando Haroldo tirou as fotos, que eu olhava para as fotos e falava, não, Haroldo, eu não sou essa pessoa. Essa não sou eu. Era um pouco sensual também, muito, né? Sim, porque a gente acaba... Mulher, né? Isso, porque no fundo, assim, quando a gente se torna mãe, a gente, igual o Haroldo falou, a gente se esquece desse lado mulher. Sim. E a gente... Até para outras pessoas, quando olham pra gente, falam que ela ali é mãe. Não olha a gente mais como mulher, não. né? Realmente. Então, antes de ser mãe, eu era uma pessoa assim, sabe? Com autoestima maravilhosa, andava sempre muito bem vestida, super bem, muito bem arrumada. E depois da maternidade, eu fiquei ofuscada. Eu me ofusquei. Parece que existe uma autocensura, né? Uma pressão social, exatamente. Uma autocensura. Agora eu não posso mais explorar esse lado mulher meu, porque eu sou uma mãe. Era isso que eu escutava. E que isso? Você ficou doido? Postar uma foto dessa? Isso. Você é mãe. Você é mãe agora. Uma coisa com a outra. Isso. O que tem agora? Uma coisa com a outra. Maternidade é uma coisa. Sensualidade, mulher é outra, que pode estar juntas sem problema algum. Isso, né? E era isso que eu escutava, né? Agora você é mãe, por que você faz uma coisa dessa? Você não pode se vestir assim. Tem gente que acha que é até vulgar, né? Isso. Isso é vulgar, por favor, não faça isso. É umas mentes retrógradas, né? Parabéns pela coragem, mas nós ainda temos mais foto, Gabi? Então vamos continuar nas fotos. Eita! Que foto bonita também, hein, Marisa? Esse olhar, ele é comovente. O olhar de quem enxerga além. Todas elas têm uma característica, e o olhar da Marisa, ele é um olhar que agora que eu entendi o título Espelhos da Alma, viu, Haroldo? Agora que eu estou entendendo a inspiração de colocar esse título, porque realmente
Você conseguiu ali, a mulher mostrar a alma ali, né? A alma. E o interessante numa simples imagem, vocês mandaram bem o recado ali, né? Quando eu escolhi o nome do projeto, porque eu também me baseei pelas minhas experiências. Sim. Né? Quantas coisas eu precisei superar? Quantos momentos eu precisei ter força para sair de uma determinada dinâmica, para entender a complexidade que era o meu próprio mundo. E você não entendia. E não tinha conhecimento. Porque não tem conhecimento. Não tinha compreensão exata do Aí que você se passava. se julgava e você se condenava. Né? E em cada fase da minha vida, assim como em cada fase da vida delas, a gente está refletindo algo que está aqui dentro. Sim. Então, por isso que espelhos no plural, espelhos da alma, né? Cada fase da vida dessas mulheres, elas estão espelhando Verdade. a Você foi força, muito a feliz. resiliência, a maternidade, a dinâmica profissional envolvendo toda a questão dessa maternidade. Então, tudo isso, ela começa a refletir. E hoje? O que eu estou refletindo hoje? Muitas não estão refletindo mais nada. Então, quando ela se vê nessas poses, quando ela se vê nessas imagens, ali é o reflexo de quem elas são hoje, no agora. Então, hoje eu estou refletindo essa força, estou refletindo essa beleza, estou refletindo esse olhar, eu estou refletindo essa exuberância, eu estou refletindo esse empoderamento. E isso é o espelho da alma. Ô Mariana, quando você pegou a foto, se você puder voltar, a minha foto da Mariana, quando você pegou essa foto e levou a Mariana, volta uma que vai dar na Mariana, essa. Aí você levou para a sua família, Pro meu esposo. para o seu esposo, qual foi a reação? Ele teve uma reação que eu não esperava, mas ele ficou tão encantado. Olha aí, viu? Ainda falaram que tinha que botar minha foto lá na 20 de agosto para todo mundo ver. Olha, então não pintou um ciúminho ali, não. Não, ele ficou super feliz. Que legal, parabéns pelo ele é meu lá, apoio. porque isso é necessário, né? Ele não julgou de uma forma Mas é depreciativa. um outro aspecto interessante que é esse. Esse homem, esse marido, ele se casou com uma mulher bonita, Sim. atraente, uma mulher que chamou a atenção dele. Mas ao longo do tempo ela vai se perdendo, ele vai perdendo a esposa também, ele vai perdendo aquela mulher com quem ele se encantou. E quando esse marido, quando ele tem essa mente mais aberta, mais evoluída, e olha para essa mulher hoje e fala, foi com essa mulher que eu casei. Ele tem orgulho, ele passa a ter orgulho dessa mulher que está do lado dele. Sim, claro, é uma chama que não pode estar apagando. Às vezes a chama dá uma diminuídazinha, Isso né? é normal. Normal pelos afazeres da vida, pelos compromissos. Mas ela não pode apagar, Não né? pode. Não pode, não deve apagar. Bem, nós temos agora um cafezinho. Nós vamos tomar um cafezinho, que eu quero saber um pouco da sua vida um pouco mais pessoal. E daqui a pouco a gente volta. É um breakzinho rápido. É um vai lá, volta aqui. Nesse momento, Tá sem câmera. nesse momento, Haroldo, a gente gosta de bisbilhotar a sua vida um pouco mais íntima, mais familiar. Você como um artista, você como um escritor, como fotógrafo, tem seus momentos, né, de recolhimento também, né, de procurar inspirações. Aonde você encontra as suas inspirações e aonde você recarrega as suas baterias para você continuar lidando com as suas limitações. Você vai para a natureza, você vai para onde? Olha, hoje eu tenho uma vida muito reservada. Sempre foi muito reservada. Eu não sou de tumulto, De festas. eu não sou de estar em certos ambientes. Quando eu digo certos ambientes, é
quantidade de informação. Parque de diversão não me convide, circo não me convide, porque eu tenho medo de palhaço. Show, só se for um show assim, tem que valer muito a pena, tem que gostar muito, mas geralmente eu tenho alguns hábitos que eu gosto, né? Ciclismo de estrada, gosto de pedalar bastante, que é onde eu tenho esse contato. Você consigo mesmo. Eu comigo mesmo ali, é onde eu tenho um momento onde eu posso. Você vai ali matutando com a vida. Criar, fazer meu processo criativo, ele é muito solitário. Então, me inspiro muito em filmes, né? Minha escola, né, é vendo filmes. Charles Chaplin. Sou fascinado por Charles Chaplin, é onde eu aprendo fotografia. Que legal. Ele é uma escola de fotografia. Ele foi um gênio, né? Então, um gênio. Muito do que eu vejo hoje na fotografia, eu estudo Charles Chaplin. Enquadramento, composição, direção, tudo está ali, no preto e branco. Então é que o meu Instagram é monocromático, né? Sobre filme, sobre um livro, mas antes disso, por que você me encaminhou para esse lado da fotografia? E basicamente assim, você viu na mulher uma forma de administrar essa sua arte dentro da fotografia, não é isso? A fotografia ela é uma coisa que está assim, eu gosto de contar essa história. Eu acho que você teve um momento assim de aniversário, casamento ou não? Sim, passei por todos esses estágios de fotografia, né? Eu sou fotojornalista. Eu comecei no fotojornalismo. Hoje eu trouxe o conceito do fotojornalismo para dentro do estúdio. Sim. Então eu aplico as técnicas do fotojornalismo dentro de um estúdio fotográfico, quebrando regras. Sim. Que muitos colegas de profissão falam, mas você não tem como fazer isso. Tem, eu estou mostrando que tem. Mas a fotografia é algo interessante, que meu pai, eu tinha 8 para 9 anos de idade, meu pai chamou um fotógrafo para fazer um retrato nosso, eu e meus irmãos. E nesse retrato, o único que está sorrindo nesse retrato sou eu. E as pessoas perguntam, por que só você está sorrindo? Eu falei, porque eu estava diante do que eu ia me tornar. Naquele dia eu descobri que seria fotógrafo. Naquele dia. Aquele dia você foi um domingo, por volta de 3 horas da tarde. E esse fotógrafo chegou na nossa casa para fazer esse retrato. Isso que eu quero. E eu falei, eu vou ser fotógrafo. Então, na escola mesmo, quando as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Fotógrafo. Eu nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas que seria fotógrafo. Porque eu tinha hiperfoco em álbum de fotografia. Eu entrava na casa das pessoas para ver álbum de fotografia. Olha que interessante. Adorava ver aqueles álbuns, aquelas fotos antigas, aquelas fotos todas sépia. Aquilo para mim era o cheiro, a textura. E nem todo mundo tem, né, isso. Aquilo para mim era fascinante. Eu olhava aquelas imagens, eu via as histórias daquelas pessoas. E isso foi durante muito tempo. Eu não brincava. Eu gostava de ver foto. Eu gostava de olhar álbum de fotografia. Quanto mais antigo o álbum, mais fascinante era, porque eu criava na minha cabeça as histórias. Eu olhava para aquela foto e eu imaginava tudo o que estava acontecendo ali. Por que da escolha dessa roupa? Por que da escolha... E eu olhando como que esse fotógrafo pensou nisso. Então é uma coisa fascinante. Sim. Então a fotografia... Claro que eu tive que ir por outros caminhos para chegar onde eu queria, mas sempre com um propósito. Tudo no seu tempo, cada etapa da minha vida foi construindo para que eu chegasse nesse momento. Então quando eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu desejo. Foi onde eu entrei de vez e falei, agora eu vou assumir esse lado do que eu amo fazer, do que eu gosto de fazer. E a questão da mulher veio com o tempo. Foi observando a essência feminina. Sim. Sempre que era contratado para fazer algum trabalho, eu começava a pesquisar. Eu quero ver quem é essa pessoa. Quem é esse ser humano que está diante de mim? O que ele tem para me mostrar? O que eu não estou enxergando nessa pessoa que precisa ser revelado? E foi onde eu comecei a trabalhar com a sensibilidade. Minha fotografia, quem já fez ensaio, todas aqui já fizeram ensaios comigo, ela não tem um apelo estético. Ela tem um apelo emocional.
Eu senti isso. Eu não olho para a estética da foto. Às vezes a pessoa, mas ficou um negocinho assim. Mas você já percebeu que isso é que deu aquele toque? Foi isso que te levou a olhar com mais cuidado para essa imagem. Então, eu trabalho muito essa questão do emocional. E a partir daí eu comecei a enxergar melhor. A enxergar de forma, uma escuta silenciosa. Entender que essa mulher ela tem um sentimento e ele precisa ser posto para fora. E quando a gente capta esse sentimento, e a fotografia ela faz isso, ela traz esse sentimento, às vezes numa expressão, um jeito de olhar, um jeito de tocar o cabelo, um jeito de arrumar alguma coisa, às vezes um detalhe, um detalhezinho de um livro na mão, às vezes um detalhe de se olhar com mais vigor, de se ver, de se sentir. Então foi por isso que hoje o meu olhar é sem julgamento em relação a essa essência da mulher. O slogan do meu estúdio é: só tenho olhos para você. Legal. Porque é exatamente isso. Naquele momento eu não estou enxergando aquela estética, mas aquele sentimento, aquele emocional que a gente coloca para fora. Traz para fora essa mulher, traz para fora o que você está sentindo. E aí a coisa flui. E aí é onde o ensaio acontece. Coisa mais boa. Nós colocamos 8 fotos de mulheres, acho que foi menos, né? Foi 8. Porque foi com 8 mulheres, né? Que você... Sim, tem um propósito do número 8. O 8 hoje está sendo reconhecido também. Não passou todas as fotos. Então, por isso que eu perguntei que nós não passamos todas as fotos. Daqui a pouco nós vamos voltar para passar todas elas. Ela tem que falar da foto. Mas pode concluir o que você estava falando O aí. número 8 hoje está sendo adotado também como símbolo do autismo. O 8 inclinado ele vira o infinito. O infinito. Como não se trata de uma doença, o autismo não é uma doença. Sim. É um transtorno dentro de um espectro. Então, começa o diagnóstico, não tem fim. É infinito. Então, E o símbolo do quebra-cabeça? esse símbolo Tá no seu braço. é Tá do o lado do seu símbolo braço. do autismo. É o mais conhecido. Né? Então, esse Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça. Né? Entender o mundo. São várias. São peças, né? Nenhuma é igual à outra. Sim. Então um se encaixa ao outro, mas nenhum é igual ao outro. São peças diferentes, Isso. né? Não tem nenhuma peça igual a outra. E está dentro do mesmo espectro. Pode ser o mesmo nível de suporte, mas não é igual. E como encaixar essas peças? Com bastante Sensibilidade, habilidade, resiliência, cuidado também. Cuidado, que é amor. muito importante. tudo isso junto, né? Tudo isso junto. Então, vamos concluir as fotos e depois, se vocês quiserem comentar mais das fotos, a gente deixa aberto. Ficou faltando, acho que 3, né? Foto da Marisa. Marisa tá aqui. Ela Olha, que sorriso simpático, hein? Essa. Marisa, fala um pouco aí dessa sua foto. Você ficou à vontade, ficou um pouco constrangida? Fiquei muito à vontade. Você já tinha feito algum ensaio Eu fotográfico? tinha feito um ensaio durante a gravidez. Ah, né? sim. Mas O fotógrafo te deixou à vontade, Sim, você mostrou sim. o barrigão. o barrigão, que é aquela sempre lembrança legal, linda, uma lembrança né? legal, né? A lembrança ficou linda. Naquele momento você ainda não tinha a ideia dos desafios que a vida Não. estava te preparando, né? Mas eu gosto de dizer que de tudo que eu já fiz na vida, né, eu tenho uma realização profissional, Sim. né? Eu sou muito feliz com isso. Mas de tudo que já me aconteceu na vida, a maternagem foi a minha maior alegria e ainda é. né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Meu filho. Maternidade é um Felipe, milagre de Deus, isso. né? Felipe hoje tem 10 anos, ele é um autista nível 1 de suporte. Sim. E a cada passo, a cada conquista, Um ele avanço me torna pequeno. mais... Sim. É como eu falei para as meninas, né? Eu fiquei muito feliz de fazer parte desse grupo, porque quando eu chego para elas e digo, eu estou feliz porque o meu filho conseguiu fazer uma prova de inglês sozinho. Olha que legal. Eu estou feliz e elas também sentem a minha felicidade, porque elas sabem Vibra quanto junto, custa, né? Porque vocês sabem, né? Quanto de terapia, quanto de amor, quanto de cuidado custa chegar aí. E quando eu fui fazer a foto, né,
Eu pensando que eu ia ficar retraída, né? Mas o Haroldo é uma pessoa assim contagiante. Né? Ele nos deixa tão à vontade. Que legal. E busca fazer. Eu tenho uma dificuldade física. Eu sou PCD também. Tive a perda de parte da minha mobilidade física. E ele respeitou isso tão lindamente que ele fez fotos comigo de acordo com as minhas possibilidades físicas. Que legal, cara. Né? E eu fiquei muito feliz assim, com o resultado. E a coisa fluiu tão bem, né, que a foto saiu assim. Quando eu vi as fotos, eu falei, gente, essa sou eu, né? Quanto tempo que eu não me via dessa forma. Coloca mais uma vez aqui a foto dela. E a gente brincando com os maridos, né? Meu marido também ficou muito feliz com a foto. Ele adorou, ele falou assim, gente, eu não poderia. Colocou ali. Sim, ele falou que não poderia escolher uma. Eu achei isso muito bonito, né? Ele falou que ficaram tão bonitas que não poderia escolher uma. O parceiro tá nessa sintonia aí, né? E valorizar esse momento da mulher, claro. né? Entender que ela precisa desse momento para si. Sim, eu acho isso assim é muito importante para que a mulher também se sinta bem, né? Sensível, né? Sim, a felicidade é um conjunto, né? Tem que tudo contribuir para que você fique bem. Tem mais algumas, né? Vamos concluir as fotos então. Luciene é outra que chegou. Sorrisão bonita, hein? Ela chegou assim. Dá vontade de trazer todas aqui, né, meu diretor? ela chegou de uma forma assim tão. Que ela foi a primeira, foi a primeira. Essa foi a primeira que você foi a primeira. Ela foi a primeira a chegar no estúdio. Muito simpática. E quando ela chegou, que ela estava toda tensa, eu falei, vamos respirar. Você foi quebrando o gelo. Falou, vamos respirar. E ela começou e foi soltando e saiu. Ela é tão meiga, ela tem uma força. E vocês se tornaram amigas, né? Sim. Próximas, né? A forma como ela se expressa, numa meiguice, numa delicadeza, que eu falei, gente, que legal. Que tem esse charme muito natural. Naturalmente ela tem essa leveza no jeito dela. É incrível ela. Trabalho incrível, Haroldo. Olha, gente, a Patrícia, essa já. Essa aí tá transbordando alegria, tá? Essa energia. Resolvida. Ela dançou. Ela começou a dançar. Dançando. Dá pra ver. Dançando e eu fotografando ela dançando. Dá pra ver nitidamente a alegria dela. A experiência, a espontaneidade, a força, essa energia. Ela falou, olha, eu quero. Eu lembro que ela falou assim para o menino lá do salão: ela falou assim, olha, eu quero meu cabelo bem cheio, eu quero esse cabelão mesmo, porque isso sou eu. Gente, ver ela assim, que legal, olha que sorrisão de olhar. Que sorrisão mais linda, muito jóia, muito jóia. E nós temos a Elisângela. Que legal. A Elisângela, ela mexeu muito comigo, porque eu conheci ela antes do projeto. Você já conhecia ela? Conheci ela antes do projeto. Vocês se tornaram amigos? Sim. Ela é professora de dança. E como professora de dança, ela faz esse trabalho para as mães. Legal. E ela tem, né, essa situação com ela e o esposo, que é uma pessoa fantástica também, com ele. E eu vendo nas aulas, ela, o olho do filho e o outro nos alunos, e eu olhando aqui, e ela não perdia o foco nos alunos. Segurando aí. O filho estava lá, e ela naquela leveza de trabalhar, de mostrar, de ensinar. E eu falei, gente, essa mulher tem uma força. Só o olhar dela já tem uma força de uma. E assim, teve um dia, né, na aula de dança que eu vi que ela estava muito cansada. Ela estava batida. Sim. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ela falou, olha, eu não consigo nem falar. Estou puxando lá do fundo da minha alma uma energia. Você veio aqui e falou, Haroldo, mas como não? Se é aqui que eu tenho força para fazer algo amanhã. Mas hoje eu estou cansado. Aí foi onde eu tenho que colocar ela no espelho. Com certeza. Eu tenho que colocar ela no espelho da alma, porque ela é muito forte. Uma energia. Maravilhoso, Haroldo, maravilhoso. Mais uma vez,
parabéns demais pelo seu trabalho, por vocês que aceitaram o convite, que embarcaram aí nesse projeto tão legal, tão sensível. E nós já estamos com 54 minutos. Eu vou fazer um bate-bola aqui com meu amigo e depois eu vou deixar aberto para vocês se despedirem, tá ok? Nós temos aqui, Haroldo, um bate-rebate que eu vou te pedir algumas sugestões, já que você é um cara que lê muito, uma pessoa que lê muito. Vamos iniciar com um livro, uma sugestão. A Bíblia que Jesus lia. A É um Bíblia. livro de teologia que traz uma visão acerca da espiritualidade que é muito profunda. Sim. Interpretar o sentimento humano, interpretar a natureza humana no plano espiritual. Que legal. É um livro que eu falo que, para mim, Tá tudo há ali. muitos anos, que eu leio e releio. E o outro livro é O Poder do Subconsciente. O Poder do O Subconsciente. Poder do seu Subconsciente. Esse é um outro livro que também Qual trabalha que é o autor? Dr. Joseph Murphy. É um Joseph livro que trata Murphy. muito do autoconhecimento. Para fazer esse projeto eu precisei me conhecer muito. Sim. Para trabalhar os espelhos da alma, muitas das vezes eu estava conversando com elas, mas eu estava falando comigo. Era como se eu estivesse falando com o espelho. Então, assim, é um livro que trabalha muito essa questão de você se autoconhecer. Sim. Entendeu? Então, como eu sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho uma fé no Criador, é algo que está na minha essência, da minha Isso é muito nítido. Então, esses dois livros, para mim, são muito importantes. Legal. Um filme. Star Wars. Ah, você tem até umas tatuagens. Tem até uma tatuagem. tatuagem de Star Wars, né? Que eu falo que foi uma Você inspiração. acompanhou toda essa série, toda essa. 10 anos de idade foi a primeira vez que eu assisti Star Wars. Que te Retorno de chamou Jedi. tanta E atenção? foi ali que eu entendi que o meu mundo era visual. Ah, Eu já tinha aquela coisa da fotografia. Quando eu vi aquilo numa tela, no antigo Cine Real. Cine Real. Cine Real. Ô, saudade. Ali, quando eu vi todo Saudade. aquele universo. São velhos, né? viu? Quando eu vi todo aquele Nós universo. não, eu, fiquei- garoto não. Mas já tem 50 anos. Meu 5.0. Era tão bom, né? Aquilo Cine lá Real. foi um livro que foi um filme que mexeu com a minha criatividade. Eu fiquei aficionado. E até hoje eu tenho hiperfoco em Star Wars. Então, É legal demais. tudo eu também adoro. assisto. Eu também. Não me E canso. depois veio a Guerra nas Estrelas, que ficou com uma certa É, Star Wars, né? aquela coisa. Guerra nas Estrelas. Quando eu vi que deram a tecnologia é maravilhosa, né? Porque hoje a gente tem Tá, tantas outras e vertentes, né? vertentes, Ligadas a né? isso, eu acompanho tudo. Uma comida. Comida é um negócio. A mais simples possível. Né? A mais simples possível. Eu não gosto de nada Requintado. requintado, até porque eu também tenho seletividade alimentar. Ah, sim. Eu descobri que algumas coisas que eu não colocava na boca de jeito nenhum é chamado de seletividade alimentar. Eu, por exemplo, eu não consigo colocar nada que vai catupiry. Eu não como. Ah, sim. É uma sensação muito ruim, uma sensação muito estranha. Sério. Então eu já pergunto, tem catupiry nessa comida? Tem. Obrigado. Que eu não coloco. Interessante. E é 3 coisas que definem a comida: a cor, o cheiro e a textura. E a textura. Se eu olhar para a comida e a cor não me agradar, pode ser um prato maravilhoso. Mas se a cor, no meu cérebro, interpretar que aquela cor não está bonita, Olha que incrível. As mães estão ali, né, uma olhando para a outra e fazendo assim, ó. É verdade. se É verdade. a cor da comida não me agradar, eu não chego nem perto, porque o cheiro. Às vezes é uma comida que está com um cheiro delicioso. Mas para mim aquele cheiro pode ser estranho. E se ele ficou estranho, eu não vou comer. E a Interessante. textura. A textura de Interessante. alguns alimentos. Por exemplo, lasanha. É incrível. Se me convidar para comer uma lasanha, eu pergunto: é branca ou vermelha? Ah, é branca e vermelha. Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou faz branca ou faz vermelha, porque ela colorida eu não vou conseguir Não vai. comer. E aí as pessoas acham que você está sendo nojento, Chato, que você está né? sendo Que chato. cara chato, Ah, mas esse cara. cara eu não. Então eu prefiro evitar esse tipo de
de interação, para não constranger os outros, porque eu sei que eu vou ter uma reação que não vai ser, pode soar deselegante até. Então eu prefiro falar, ó, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, eu não vou servir lasanha, claro, dessa maneira, sabe. Mas as pessoas não têm obrigação de saber. É verdade. Até nisso tem que ter cuidado. Né? Tem que ter cuidado. Um time de futebol, eu sei que você não gosta de muita multidão, mas pelo menos assistir ali na. Olha, na quando é uma final do Corinthians com qualquer outro time, eu me disponho a assistir. Eu digo assim, que eu gosto do Corinthians. É ótimo. Eu gosto, mas se tiver alguma outra atividade. É uma paixão nacional, né? Se tiver alguma outra atividade, eu não me prendo ao jogo, não. É um sonho. Sonho. Transformar mais vidas através da fotografia. Legal. Legal. Virou um propósito. É um ídolo que pode ser dentro da fotografia ou não, necessariamente. Eu não digo ídolo, mas inspiração. Uma inspiração. Wim Wenders. Ah, sim. Ele é um cineasta, diretor, roteirista e fotógrafo. Legal. Muito respeitado respeitado no meio. E tem um que todo mundo vai rir. Justin Bieber. Para mim é um fotógrafo que tem uma visão na fotografia que é impressionante. É mesmo? É um fotógrafo Eu não sabia dessa vertente. Justin Bieber é fotógrafo. É mesmo? Que legal. Ele tem um olhar na fotografia que é muito legal. interessante, porque ele compõe uma fotografia muito diferente. A estética da fotografia dele, não. Eu gosto Legal. dele. E para encerrar, uma saudade, Haroldo. Uma saudade? Uma saudade. O peitinho dá aquela doidinha, o coraçãozinho dá uma retraidinha. Eu não acredito que haja uma saudade. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser de uma situação. Eu penso naquilo que foi bom, naquilo que eu trouxe para mim algo bom. Sua infância, por exemplo? Não a infância, mas eu falo das pessoas que estão comigo no agora. Sabe? Essas pessoas que estão hoje fazendo parte do meu mundo, do meu universo. Eu as tenho, né, comigo. E aquelas que, por algum motivo, alguma dinâmica, seguiram por outro caminho, por outra trajetória. Então eu tenho, sim, saudade de algumas pessoas. Eu tenho. Mas eu prefiro guardar aquilo que ficou demais importante, guardadinho bem, de forma especial. E toda vez que eu visito essas lembranças, é como se eu estivesse novamente com elas aqui no agora. Então eu digo que saudade para mim tem esse lado. Isso é bom. Bom, gente, olha só, nós já estamos com 1 hora de entrevista, eu vou deixar aberto para vocês, começar aqui com a Mariana, fazer as suas considerações finais, mas eu já te agradeço imensamente sua vinda aqui, e foi muito legal esse seu depoimento, tá? Obrigada. Você se abriu, se expôs e foi muito bom. Então, fica à vontade para despedir da galera aí. Eu que agradeço por estar aqui. Foi muito importante, estava muito nervosa. Falei que eu estou muito nervosa. Foi o seu primeiro podcast? Foi o primeiro, e eu amei. Se quiser, eu estou disponível. Com certeza, legal. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Marise, obrigado, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo. Fica à vontade para despedir da galera aí. Sim, agradecer, né, pela oportunidade da fala, de trazer, né, esse assunto tão importante que são as mães, né, das crianças autistas, pensar que como projetos como esse devem ser replicados, né, como essa mãe deve ser cuidada pela sociedade, pelo poder público. Sim. Né, e esse momento aqui é muito importante, porque as pessoas tenham essa reflexão. Então eu fico muito feliz de participar, né, tanto do projeto do Haroldo quanto desse momento aqui. Muito bom, te agradeço mais uma vez, tá? Obrigada. Haroldo, fala um tchau pra galera aí. Bom, obrigado, viu, por você ter vindo. Foi eu ótimo. que agradeço, eu sou muito grato por cada experiência que o Senhor me dá. Sim. E essa experiência aqui também ela é algo que vai ficar para outras pessoas e incentivar. Com certeza. Incentivar outras pessoas a ter esse olhar para essas mulheres que são mães, esse olhar sem julgamento, esse olhar com mais
receptividade, com mais carinho, com mais respeito, Sim. pelas dinâmicas que cada uma passa, ter um pouco mais de sensibilidade ao entender esse mundo e procurar conhecer. Conheça mais sobre o Realmente. que é uma família neuroatípica, que não é só a criança, é uma família neuroatípica. Então, agradeço esse momento, agradeço essa oportunidade, tá? Agradeço muito esse espaço de poder falar sobre o Espelhos da Alma, né? O Espelhos da Alma é isso, mostrar que essa Antes de você encerrar, fala da exposição que nós não falamos. sim. Nós não falamos para concluir. O livro já está em processo, Sim. né? Vai ser no formato e-book, então eu já vou para essa etapa. E agora nós temos uma exposição fotográfica. Quero Já tem realizar. data, local, Não temos, definidos? porque nós estamos trabalhando. Primeiramente, eu preciso construir as telas. Sim. Então, nós já temos uma empresa que está patrocinando 50%. Já é um bom caminho. Uma né? coisa que eu falo é que o Espelhos da Alma, para essas mulheres, foi tudo sem custo, não há custo. Não tem ninguém lucrando. Sim, a ideia não é essa. A ideia Não é é fazer isso para financista, não. não né? tem esse propósito. E aí surgiu da repercussão, falaram, nós precisamos fazer uma exposição. E aí eles começaram a fazer essa exposição e agora nós estamos caminhando para isso. Eu estou caminhando para fazer essa exposição. Definir as telas, já está definido, o tamanho já está Legal. definido, a empresa entrou com 50%, eu preciso dos outros 50% para fazer a impressão dessas telas e daí então definir um lugar, definir um local para fazer Tem que ser mostrado, com essa certeza. exposição. Com certeza tem que expor essas telas, porque é um trabalho maravilhoso. Sim. E a gente não poderia deixar de estar aqui também agradecendo. Nós vamos até mudar aqui de posições, que eu quero que ela apareça também, porque é graças a ela que nós estamos aqui hoje. Né? Gostaria de agradecer aqui a Rosimeire, a Rose, carinhosamente conhecida pelos amigos como Rose, que me passou a ideia, que me falou sobre esse projeto. Fiquei encantado, falei, nossa, Rose, é na hora, vamos lá sim, bater um papo. Então, Rose, obrigado. E não vou te pedir para se apresentar, mas pelo menos para se despedir, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu estou com o Haroldo fazendo os bastidores, e nos bastidores a gente vive, acho que as grandes emoções, né? Então, Sim. assim, é um projeto lindo, aprendi muito com ele, e fiquei muito feliz de você aceitar receber, Claro. né, o Haroldo, Nós as ficamos. mães. Então, assim, gratidão, tá? Estou muito feliz de Nós estar é aqui que com te vocês. agradecemos. Foi muito bom, realmente, foi um papo salutar aqui, maravilhoso. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. Até uma próxima edição, se Deus quiser e Ele há de querer. Com certeza.